Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu gostaria, nesse momento, de compartilhar com os irmãos algo a respeito da Palavra de Deus, mais especificamente aquilo que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler os versos 1 e 2 e expor aos irmãos alguma coisa proveitosa da Palavra de Deus para as nossas vidas. O texto sagrado diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Amém? Irmãos, esse texto, que é narrado por Lucas e que traz uma fala do próprio Senhor Jesus Cristo, ele é uma advertência para nós hoje. Jesus ele fala a respeito dos tropeços ou escândalos que ocorrem, e hoje nós trazemos isso logicamente para a realidade da igreja, visto que temos visto diversos escândalos no seio da igreja e que infelizmente isso tem sido danoso para a igreja, para o povo de Deus, danoso para o Evangelho, porque traz uma mácula, suja a imagem, denigre a imagem do Evangelho de Cristo, por causa do mau porte de algumas pessoas que se dizem, ou são denominados cristãos. Eu gostaria de pontuar 3 coisas muito interessantes que esse texto nos traz, que são bastante enfatizadas por Jesus aqui no texto. A primeira questão que esse texto nos ensina é que, de fato, o pecado ou os escândalos, mesmo dentro do seio da igreja, são inevitáveis. E isso porque a igreja ela é composta por pessoas que são pecadoras, ainda que tenham sido chamadas pelo Senhor, tenham sido remidos e tenham recebido de fato nova vida, mas o processo de santificação é um processo que dura durante a vida toda, até o dia da nossa morte ou até que Jesus volte. Então, nesse processo de nossa vida em direção à santificação, é certo que em alguns momentos nós iremos pecar e iremos, de alguma forma, trazer algum tipo de escândalo. Muito embora a ideia aqui seja de escândalo de tal proporção que faz com que isso se torne, o caso em si, torne-se como um tropeço ou impedimento a outros, tá certo? Mas, infelizmente, nós somos ainda pecadores, ou seja, nós ainda podemos pecar, mesmo tendo sido regenerados e tudo, ainda estamos na presença do pecado, ainda estamos num processo de santificação, e isso tudo por causa da nossa natureza, a natureza caída, que é aquilo que nós chamamos na nossa teologia, a teologia reformada, de depravação total. Então, todos os homens em todos os lugares, até a ínfima parte, são tocados pelo pecado e por isso nós pecamos. Então, o homem peca porque é pecador. De sorte que, infelizmente, ainda habitando na presença do pecado e muitas vezes deixando-se ser influenciados pelo pecado, acabamos que produzindo escândalos que de alguma forma vêm a danificar ou macular ou sujar ou quebrar a imagem da Igreja de Cristo, do seu povo, da sua Santa Igreja. E Jesus diz que é inevitável que venham escândalos, ou seja, nós podemos observar aqui que há uma inevitabilidade quanto aos escândalos, eles existirão enquanto não chegarmos até aquele grande dia em que Jesus retornará, e aí sim, de uma vez por todas, estaremos livres deste problema que é o pecado e, obviamente, dos escândalos. Só que
Ao passo que Jesus diz que o pecado, o escândalo, ele é inevitável nesse sentido, né? Ele também diz que ai do homem pelo qual eles vêm. Então, ainda que o pecado seja, o escândalo seja inevitável, por causa da nossa condição humana, mas nós devemos viver constantemente buscando pela santificação e, obviamente, fugindo dos escândalos, né, para que não sejamos nós mesmos como pedra de tropeço ou impedimento para que o Evangelho ele venha a progredir e a palavra de Deus ela venha a ser anunciada, ao ponto de Jesus dizer ai do homem. Esse ai, normalmente, no Evangelho de Lucas, sempre ele é atribuído a pessoas que não fazem parte do aprisco, não fazem parte da igreja. Então você tem por aí, por exemplo, esse ai sendo atribuído aos escribas e fariseus, a Judas, a Corazim, né? Então sempre está relacionado àqueles que não fazem parte do aprisco. Isso quer dizer que produzir escândalos, aquele que produz escândalos, é semelhante àquele que nem faz parte do povo, tá? Dada a gravidade da situação. E Jesus ele demonstra, né? Primeiro, é inevitável. Segundo, ainda que seja inevitável, não é aceitável. E terceiro, a severidade com que Deus encara a questão dos tropeços ou dos escândalos na igreja. Ele diz: melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Ou seja, pedra de moinho aqui que Jesus se refere, né, existia uma pedra menor, que era normalmente utilizada pelas mulheres, mas essa pedra que Jesus está falando é uma pedra bem maior, bem grande, e que era movida por um animal que funcionava como um motor, um trator, normalmente um burrinho, um jumentinho, que rolava aquela pedra e triturava ali o trigo, a azeitona. Então essa pedra era muito grande, e Jesus diz que melhor fora para este que produz os escândalos que ele se lhe amarrasse no pescoço uma pedra dessa, uma pedra muito pesada, e ele fosse lançado ao mar. Isso mostra a severidade com a qual Jesus, logicamente Deus, ele vê ou ele encara a questão dos escândalos dentro da igreja. Porque essa era uma pena que era praticada pelos romanos e uma pena que os judeus eles tinham particular repulsa, né? Era muito mal vista pelos judeus essa prática de pendurar a pedra, um objeto pesado, a uma pessoa e lançá-lo ao mar para que este morresse afogado. E o que é que nós podemos aprender aqui, irmãos? Nós aprendemos que devemos ser humildes em primeiro lugar, sabendo que fomos chamados por Deus, vivemos em Cristo Jesus e que devemos constantemente buscar estar cheios do Espírito Santo, buscar os frutos do Espírito para que possamos dar um bom testemunho da graça de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós vivemos no mundo de pecado, na presença do pecado, e se nós não nos deixarmos encher pelo Espírito de Deus e sermos influenciados pelo próprio Espírito de Deus, com certeza, sem sombra de dúvidas, nós seremos influenciados pelo mundo e pelo pecado. Então nós devemos ter humildade e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, para que nós possamos estar sempre cheios do seu Espírito, né? Possamos sempre estar produzindo obras dignas de arrependimento. Além do mais, devemos buscar os meios de graça, a pregação da palavra, a oração, né? Alguns vão falar em jejum, né? Então a leitura da palavra, a comunhão dos santos, para que possamos assim estar fortalecidos na palavra de Deus e, obviamente,
tendo conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, fugirmos dos escândalos e não produzirmos assim tropeço para aqueles que se aproximam ou aqueles que tendem a se aproximar da palavra de Deus por meio da pregação do Evangelho. Outra questão é que nós devemos ter consciência de que ser pedra de tropeço para alguém é algo que não é legitimado pela Escritura. O Senhor ele encara isso de forma muito severa, como é bem exposto aqui no texto, no final do verso 1 e no verso 2, onde Jesus integra todos aqueles que são causa de escândalo no meio do povo, como sendo fora do seu aprisco e ainda por cima demonstrando quão dura é a pena, dada a severidade com a qual Deus enxerga, com a qual Deus encara aqueles que trazem escândalos ao seu povo e prejuízo para o Evangelho. Possamos, irmãos, ser fortalecidos pelo Espírito Santo para darmos um testemunho digno da graça de Deus e que não venhamos a ser pedra de tropeço para ninguém, para que assim a paz, a comunhão e o amor de Deus repouse em nossos corações e que possamos viver para a glória de Deus. É o que eu desejo para os irmãos agora e até o dia que Jesus retornar. Que Deus nos abençoe.